Meninas, estou aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E hoje nós iremos estar falando sobre a prudência da mulher cristã. O que a Bíblia fala sobre ser prudente e que implicações práticas isto tem para as nossas vidas. Convido a você que abram suas Bíblias no livro de Tito, capítulo 2, e nós iremos ler dos versos 3 ao 5, que diz: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres piedosas dessa igreja deveriam instruir as mulheres mais jovens a serem prudentes na sua maneira de viver. Nós também precisamos compreender o que a palavra de Deus nos fala sobre ser prudente. Na língua em que a Bíblia foi escrita, essa palavra prudente traz uma conotação de uma pessoa sóbria, sensata, que possui autocontrole e de uma pessoa sã, uma pessoa que vive de acordo com a sua realidade. A Bíblia nos ordena a sermos prudentes em todas as áreas das nossas vidas. Eu elenquei algumas áreas, mas essa lista também não é exaustiva. A primeira área onde nós devemos ser prudentes é na administração do nosso tempo. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus nos diz que devemos viver prudentemente, não como tolos, que não conhecem a Deus, mas como sábios, remindo o tempo. E a ideia de remir o tempo é que nós devemos utilizar o nosso tempo de uma forma que agrada a Deus. Todas nós lutamos com essa questão do tempo. Muitas vezes chegamos até a pensar que se tivéssemos mais horas disponíveis, ainda assim não daríamos conta dos nossos afazeres diários. Mas a palavra de Deus nos mostra, gente, que o problema não é o tempo. Porque desde que o mundo foi criado até os nossos dias, ninguém nunca viveu com mais tempo ou com menos tempo. O grande problema é porque nós, mulheres, muitas vezes nos sobrecarregamos em atividades, em tarefas que Deus não estabeleceu como prioridades para as nossas vidas. A Bíblia fala que as prioridades de uma mulher jovem e solteira deve ser a sua comunhão com Deus, os seus pais e também a igreja do Senhor. Os solteiros são as pessoas que devem se envolver mais ainda na obra do Senhor. Para nós que somos casadas, as nossas prioridades são, primeiro, a nossa comunhão com Deus, o nosso marido e os nossos filhos. Isso não quer dizer que uma mulher casada não possa vir a trabalhar fora ou ter uma carreira profissional. O que nós vemos na palavra de Deus é que nós não podemos passar mais tempo no nosso trabalho do que com a nossa família. E nós podemos ver esse exemplo muito claro na mulher de Provérbios 31. Uma mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher empreendedora, mas você percebe que tudo que ela faz gira em torno das prioridades que Deus estabeleceu para a sua vida, que era a sua família. A segunda área onde nós devemos ser prudentes é na administração das nossas finanças. Deus se interessa sim pela forma como nós administramos o nosso dinheiro. Ele diz que nós devemos ser bons mordomos dos recursos que Ele nos dá. Nós vivemos num mundo consumista, onde a mídia, as propagandas conseguem ir nas nossas maiores aspirações. Infelizmente, é comum vermos mulheres que servem a Deus, filhas de Deus, envolvidas aí com compras demasiadas que elas não podem pagar. Mulheres que buscam encontrar sua autossatisfação, o prazer, a sua paz em compras demasiadas que ela não precisa. A Bíblia nos diz que isso é pecado. E quando agimos dessa forma, isso mostra que nós não estamos tendo um coração grato diante de Deus. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ser gratos a Deus por tudo, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. A terceira área onde nós devemos ser prudentes são nos nossos relacionamentos. As nossas amizades, meninas, devem nos fazer amar mais a Deus, devem nos fazer crescer espiritualmente. E não falo aqui só de amizades relacionais, mas aquilo que te influencia. Que tipo de livros, que tipo de músicas, que tipo de séries, que tipo de entretenimento te influencia? A palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, capítulo 10, verso 23, vai dizer que o tolo, ele se deleita, ele se alegra na má conduta. Mas o sábio, o prudente, ele se deleita, ele se alegra na sabedoria de Deus.
Então, as nossas influências, o nosso coração deve se alegrar naquilo que agrada a Deus. A Bíblia também nos instrui a nutrirmos uma mente sã, e isso só é possível por meio das verdades da palavra de Deus. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, lá no início ele vai dizer que tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe a nossa mente. Então, se você que é uma mulher e uma jovem mãe, casada, tem filhos pequenos, e você recebe aí uma proposta de trabalho onde você vai ter que passar a maior parte do seu tempo fora da sua casa, com isso você irá negligenciar a sua família. Você precisa nutrir a sua mente com as verdades da palavra de Deus e deve também se submeter em obediência, entendendo que a sua prioridade é a sua família. Se você também se sente tentada a viver um padrão financeiro mais alto do que você pode ter, você precisa nutrir a sua mente com as verdades da palavra de Deus. Você precisa nutrir uma mente sã para que você viva de acordo com a sua realidade. Isso não quer dizer que no futuro você não possa vir a ter esse padrão que você quer ter. A palavra de Deus também nos diz, gente, lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformadas pela renovação da nossa mente. Nós somos convocadas por Deus todos os dias a renovarmos as nossas mentes. Nós somos prudentes quando nós temos uma compreensão correta de quem Deus é, quando nós temos uma compreensão correta da vontade de Deus para as nossas vidas e também quando nós nos submetemos em obediência à palavra de Deus. Aí sim, vivendo dessa forma, é que iremos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.